Estamos de regresso para a terceira parte do consultório. Vamos saber quais são as vantagens da radiologia de intervenção e depois queremos saber qual é também a sua questão, para aqui poder esclarecer a sua dúvida relacionada com esta especialidade que vamos explorar já de seguida. Para já, deixe-me só recordar o número de telefone para o qual deve ligar para poder participar, juntar-se também à nossa conversa, partilhar aqui connosco o seu caso, o seu testemunho. É o 22-508-3297, este número que deve marcar, 22-508-3297. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Portanto, por escrito também pode entrar em contacto connosco e inscrever-se e sabe que pode também participar de forma anónima. Deixamos sempre isso ao seu critério. Connosco está o Dr. Tiago Pereira, médico especialista em radiologia, coordenador da Unidade Funcional de Radiologia de Intervenção do Grupo Trofa Saúde. Seu doutor, muito obrigada por juntar-se a nós aqui no consultório e ajudar os nossos telespectadores. E para percebermos para que é que serve a radiologia de intervenção, se calhar temos que perceber o que é, não é? A radiologia de intervenção e esta especialidade. Exatamente. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje nesta tarde. Efetivamente, a radiologia de intervenção é uma especialização da radiologia, por isso todos nós conhecemos a radiologia das ecografias, dos TACs, dos raios-x, das ressonâncias magnéticas, mas muitas vezes não sabemos que existe também uma valência em que utilizamos essas mesmas técnicas para conseguirmos fazer procedimentos ou diagnósticos ou de intervenção terapêutica que possam permitir ou fazer vários tipos de terapêuticas, desde do normal, que é fazermos as biópsias e chegarmos a todo o lado do corpo com uma pequena agulha, uma agulha um bocadinho maior para conseguir retirar um fragmento, saber se é um tumor, se não é. Normalmente é o dia em que as pessoas vêm à nossa beira e não vêm com a melhor cara, mas pronto, temos que dar a volta e conseguir chegar lá ao sítio certo. Também, não Exatamente. É? Ao longo... E depois, para além das biópsias, que é o mais básico, portanto, e diagnóstico, tem várias valências, vários procedimentos que já são mais terapêuticos, já conseguimos tratar as pessoas. Quer fazendo drenagens, por exemplo, retirar líquidos onde eles não devem estar, por exemplo, um abscesso dentro do abdômen, dentro do tórax, e conseguir retirar esse líquido sem ter que fazer uma cirurgia mais complicada. Isso sempre guiado por imagem, por ecografia, por TAC, por raio-x. Outras técnicas aí já um bocadinho mais complicadas, como por exemplo a termoablação, que é uma técnica em que basicamente nós com um pequeno dispositivo, uma agulha normalmente, vamos colocar essa agulha dentro da lesão, dentro de um tumor, por exemplo, e depois, normalmente com calor ou com frio, conseguimos destruir esta lesão e fazer com que consigamos resolver o problema, destruir aquele tumor localmente, sem termos que retirar as estruturas que lhe estão à volta. Portanto, não há mais, mas há vantagens em as pessoas serem encaminhadas pelo seu médico especialista para esta técnica do que para a técnica clássica. Dependendo dos casos, não há uma panaceia que resolve tudo, mas há vários tipos de tumores ou outras patologias em que nós conseguimos, com estas técnicas minimamente invasivas, chegar ao mesmo fim, conseguir resolver o problema com complicações menores e em tempos de recuperação bastante mais reduzidos. E quais são alguns dos critérios, assim por alto, uma vez que todos os casos serão diferentes? O diagnóstico precoce, por exemplo? Normalmente a parte do diagnóstico precoce está mais entregue à radiologia diagnóstica. Claro. Nós na radiologia de intervenção já entramos na fase a seguir. O outro tipo de procedimento em que podemos fazer, para além das biópsias, das drenagens, das termoablações, são os cateterismos, as embolizações, por exemplo. Com as embolizações nós conseguimos chegar por uma artéria, ou pela artéria no punho ou pela virilha, entrarmos dentro da artéria e chegar a qualquer sítio do organismo, e fazer vários tratamentos. Por exemplo, se tivermos com uma hemorragia ou se houver uma neoplasia, um tumor que esteja a crescer, nós podemos, no fundo, fechar as artérias que lhe estão a alimentar e conseguir matar aquela lesão, e várias outras, mesmo
patologias benignas que conseguimos tratar desta maneira, como, por exemplo, os miomas uterinos, a hiperplasia benigna da próstata, varicocelos. Há uma série de procedimentos que conseguimos fazer por estes procedimentos minimamente invasivos, guiados, neste caso, as embolizações por raio-x, por fluoroscopia, e conseguir que os catéteres, no fim do dia, o que fica um buraquinho muito pequenininho na virilha ou no punho, e fica... Funções que são muito conhecidas pelos os cateterismos cardíacos, é a mesma coisa, mas aqui para todo o organismo. E são procedimentos feitos em ambulatório, na maioria dos casos? Depende, nós conseguimos fazer quer os procedimentos em ambulatório, mas há doentes que isto pode ser coisas mais simples ou procedimentos muito mais complicados, em doentes que estão mal e já não conseguem, já os doentes já por si não estão em ambulatório, mas normalmente, pelos procedimentos que fazemos, consegue-se fazer ou em ambulatório ou com um internamento muito reduzido, e já depende muito do tipo de patologia que estamos a tratar. E se calhar podemos pegar aqui num caso muito comum, para explicar ainda melhor lá para casa em que consiste a radiologia de intervenção, que é a tiroide e os nódulos na tiroide, não é? Exatamente. Porquê que é tão importante este procedimento guiado por ecografia, não é? Para explicar. Sim. Ou o que é que permite? Nós sabemos que os nódulos da tiroide são muito frequentes em toda a população, mas na sua grande maioria não são nódulos sintomáticos, são nódulos assintomáticos e que não fazem diferença para as pessoas. E por isso, quando existem estes sintomas, normalmente as pessoas têm que fazer uma ecografia e são diagnosticados estes nódulos. Aí surgem aqui a dúvida, será que este nódulo é benigno, o nódulo é maligno? E aí vai depender das características que o nódulo tem na ecografia para conseguirmos destrinçar se ele é benigno, se é maligno. Quando temos esta dúvida, então podemos fazer uma biópsia e retirarmos um pequeno fragmento para ver ao certo se são nódulos benignos ou malignos. Normalmente fazemos, no caso da tiroide, guiado por ecografia, uma picazinha com uma agulha muito fininha, um procedimento simples, em ambulatório, muito... Indolor? Indolor Sente-se não. A picadinha, não é? Sente-se a picadinha, exatamente. Claro. Mas depois que resolve a grande maioria dos problemas. Só se em 10% dos casos não consegue dar o diagnóstico certo, e então nesses casos nós podemos ter que fazer a biópsia com uma agulha um bocadinho mais grossa, aí já com um bocadinho de anestesia local, para retirarmos um bocadinho do nódulo e aí ter o diagnóstico mais certo se este nódulo é benigno ou se é maligno. E depois, quando temos, sabendo já se o nódulo é benigno, se é maligno, depois ainda temos, e temos o diagnóstico feito, temos duas técnicas que podemos utilizar, em que utilizamos também a ecografia para guiar o procedimento, que já podem ajudar a tratar estes nódulos da tiroide, se tiverem indicação para tal, nomeadamente se tiverem sintomas. E aí, se tivermos um nódulo que seja quístico, um nódulo que seja praticamente só líquido, nós podemos, de início, aspirar aquele líquido e, por exemplo, se a doente tiver um nódulo grande, um papo maior, e que tiver ali sintomas compressivos, nós quando olhamos para a tiroide, sim, e se pensarmos no sítio onde nós temos aqui a tiroide, podemos pensar quais são os sintomas que estão associados. Podem ser, se a tiroide ficar aumentada, a comprimir, o que é que nós temos aqui? Pode-nos dificultar a engolir, pode mesmo dificultar a respirar, mas normalmente é uma fase muito, muito tardia, muito infrequente, claro. Mas pode trazer também alterações da fala. Para além disso, tem os componentes estéticos, porque é um sítio muito melindroso e muito visível, claro. E por isso, se for preciso resolver, pode só com uma agulha muito fininha aspirar este quisto. Podemos dizer que é um procedimento simples. Simples, sim. E se não fosse utilizada esta técnica, como é que se faria? A outra hipótese era ser operado e retirar... Ter mesmo que fazer a cirurgia, não é? Tirar ou aquele nódulo ou metade da tiroide, uma hemitiroidectomia. Se forem estes nódulos quísticos, nós podemos retirar este líquido e se tivermos uma recorrência, se o quisto voltar a aparecer,
e isto acontece mais ou menos em 50% dos casos. Podemos fazer, neste caso que temos agora a aparecer, temos um quisto e ele vai-se vendo, em cima está a imagem de início, depois em baixo tem a imagem da agulha colocada dentro do quisto e ele depois vai sendo aspirado e lá está. Se este quisto depois, dando sintomas, se ele voltar a aparecer, nós podemos fazer o mesmo procedimento, mas depois injetarmos um bocadinho de álcool, uma pequena quantidade, que no fundo o que vai fazer é inflamar a parte de dentro do quisto e fazer com que depois haja muito menos probabilidade de voltar a aparecer este quisto e ficar resolvido. Por outro lado, se for um nódulo sólido, nós podemos fazer a termoablação que eu falei há bocadinho, que podemos fazer em vários órgãos, podemos fazer no pulmão, no fígado, no rim, e na tireoide também existe essa possibilidade de fazermos a destruição deste nódulo, ficando ele no sítio e ir destruindo, apesar de ser um local com muitas estruturas vitais ali à volta e que não queremos de todo danificar, conseguimos, deixando de ficar o nódulo no sítio, com uma agulha fininha, com o dente acordado perfeitamente, só com anestesia local, destruir o nódulo aos pequenos com uma agulha, e essa destruição do nódulo com calor, neste caso, faz com que depois o nódulo até pode, naquela semana a seguir, aumentar um bocadinho, muito pouquinho, porque aumenta a inflamação natural, mas ao longo dos meses a seguir vai diminuindo e vai resolver os sintomas que estavam associados. Depois de todos estes procedimentos, o pós-operatório, podemos dizer assim, também é muito mais simples, não é? Comparado com o clássico. Neste caso da termoablação, ficam 2 horas connosco a fazer um pequeno recobro, e depois de fazer estas 2 horas de recobro, confirmando que está tudo bem, tendo a vantagem de um dos problemas, e vê-se ali naquela imagem, um dos problemas dos procedimentos da tireoide é a proximidade com um nervo que passa muito junto à traqueia e que é um nervo que chamamos o laríngeo recorrente e que é responsável pela fala, e que quando é lesado traz complicações de rouquidão e dificuldade a falar. É sempre um problema grande que pode acontecer numa cirurgia e que neste tipo de procedimentos o risco é muito inferior, porque utilizamos este estratagema também da pessoa continuar a falar e ao mínima alteração da voz, paramos. Para além disso, a técnica também tem ali um pensamento que faz com que estejamos sempre relativamente longe dele. Não quer dizer que não possa acontecer, desde que se mexe, mas o risco é bastante mais baixo. E passado 2 horas depois de fazer o procedimento, fazendo compressão, pondo gelo, anti-inflamatórios, mas depois regressa a casa sem drenos, sem nada e sem cicatriz. Portanto, não tem... E só com anestesia local. Só com anestesia local, sim, claro. Exatamente. Por isso, no outro tipo de termoablações que fazemos, muitas vezes precisamos de anestesia geral ou com uma sedação muito forte, mas no caso destas ablações da tireoide, normalmente com anestesia local é possível fazer com a pessoa acordada e a falar connosco. É maravilhoso. Deixe-me só recuar para fazer uma última questão. Quais são os critérios para que uma pessoa faça este procedimento e não, neste caso, a cirurgia clássica? São os mesmos critérios para a cirurgia clássica, grosso modo. Isto é, no caso dos nódulos sólidos, tem que ser um nódulo sintomático, porque se não for um nódulo sintomático, deixamos-lo quietinho e sossegado, que ele está lá muito bem. Mas se for um nódulo sintomático e aí os sintomas podem ser então ou compressivos ou estéticos, se tiver estes sintomas ou se tiver um nódulo a aumentar de tamanho e se for um nódulo benigno, e aqui temos um dos pequeninos problemas que é normalmente como nós não vamos retirar o nódulo e não o vamos enviar para analisar, para termos mais a certeza que é um nódulo benigno, vamos fazer 2 biópsias, ao contrário da cirurgia em que só se faz uma e faz a cirurgia. Aqui vamos ter que fazer 2 biópsias em tempos diferentes, confirmamos que é benigno para estarmos salvaguardados porque não vamos retirar o nódulo.
E um dos problemas que podemos ter é que o nódulo, nós não podemos fazer esta técnica quando temos dúvidas. Isto é, quando a biópsia dá um resultado dúbio, em que o que é uma lesão que há algum tipo de dúvida de não ser benigno, aí não podemos fazer, aí passamos para a cirurgia. Se for uma alteração muito grande e que pode não fazer sentido estarmos a fazer uma termoablação do nódulo de 3, 4 centímetros, se para além desse tiver outro, e o procedimento terá que ser outro. Mas são este tipo de nódulos que podemos fazer com esta técnica minimamente invasiva. Sr. Doutor, muito obrigada por esta explicação e obrigada pela sua presença. Vamos agora ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores. Sim, claro. Antes, vamos fazer um curtíssimo intervalo, mas tenho também esta responsabilidade de dizer lá para casa qual é o número de telefone para o qual deve ligar, para poder participar e juntar-se a esta conversa, 225083297. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Portanto, partilhe connosco a sua dúvida. Queremos ver aqui a sua questão esclarecida. Estamos cá para ajudar até bem perto das 15h30. Para já vamos fazer um curtíssimo intervalo. Eu conto consigo na última parte do consultório de hoje, edição de quinta-feira, em direto aqui no Porto Canal. Até já.